Olá, sejam bem-vindos ao canal Caos e Capítulos. Eu me chamo Brenda. No vídeo de hoje a gente vai estar lendo o livro Ainda Não Morri. Lembrando que esse vídeo é sem spoilers, então não precisam se preocupar em momento nenhum. Eu vou estar falando o que está acontecendo no vídeo, mas vocês vão ver minhas reações, o que eu acho do livro enquanto eu estou lendo, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu vou estar lendo a sinopse para vocês. Existem duas sinopses no livro, que é essa aqui e essa aqui. Essa aqui é a que está na Amazon, e por conta disso eu vou estar lendo ela, porque ela é um pouco mais detalhada do que essa pequenininha aqui, tá bom? É a que está na Amazon, então não precisam se preocupar, não é nenhum spoiler absurdo. Em 7 dias, Jet Mason vai estar morta. Jet é de uma das famílias mais ricas de sua cidade. Aos 27 anos, após desistir da faculdade de Direito, sair de um emprego promissor e voltar para a casa dos pais, ela ainda está esperando a vida começar. Até que uma tragédia muda os planos de Jet na noite de Halloween. Sua casa é invadida e ela é violentamente atacada. No hospital, é identificada uma lesão gravíssima na cabeça e os médicos estão certos de que, em uma semana, o ferimento vai levar à formação de um aneurisma fatal. Jet nunca pensou que pudesse ter inimigos, mas, depois do ataque, ela passou a desconfiar de todos ao seu redor. Sua família, sua atual cunhada e ex-melhor amiga, seu ex-namorado. À medida que seu estado de saúde piora, a única pessoa em que ela confia para desvendar esse mistério é Billy, seu amigo de infância. Em uma corrida contra o tempo, Jet está determinada a ir até o fim. Ela vai descobrir a verdade e solucionar o próprio assassinato, custe o que custar. Vou apresentar o livrinho para vocês. Essa é a capa dele, inclusive Amazon, né? Para variar, mandou só um saco nem saco plástico bolha tinha dentro, pra vocês terem noção. Veio só ele sozinho mesmo. Inclusive a capa veio bem arranhada, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês direito, eu acho. Talvez vocês vejam assim, talvez a lombadinha, a traseirinha dele. A orelhinha dele de trás. A orelhinha dele da frente, que é a sinopse que eu acabei de ler para vocês. A capa. Contra a capa. O inicinho que tem uma única frasezinha escrita para Jet. E, pelo que eu notei, o livro é dividido em coisas desse tipo aqui, como datas. Existem várias páginas pretinhas, é claro que eu não vou sair abrindo o livro, mas existem várias pratas. Existem várias páginas pretinhas que eu acredito que seja a contagem de tempo do livro. Não são os capítulos, tá, gente? É só a contagem de datas mesmo, pra gente ter uma noção de que o tempo tá passando. O início de capítulo é assim. Vou deixar bem cortadinho para não ter risco de dar spoiler. É o número 1, eu acho que é lá. Número 2. O livro é bem bonito. Diga-se de passagem. Muito bonito. As cores dele, lindíssimas. Tá, vou explicar os marcadores desse livro rapidinho. Eu escolhi eles. Eu escolhi eles bem parecidinho com as cores do livro para ficar combinando. É frescura, mas eu gosto. Eu sei desse livro que a personagem principal é bem engraçada e tem um humor um pouco negro. Então, um desses marcadores vai ficar para cenas engraçadas. Nossa, quase não tá dando para ver isso aqui, né? Ó, ele quase some no fundo. Um desses marcadores vai ficar para cenas engraçadas, eu ainda não defini qual. Talvez o vermelho, por ser a cor mais viva, né? Um desses marcadores vai ficar para cenas tristes, que eu acredito que vai ser o azul escuro. Caso eu chegar perto de chorar, nunca se sabe. E o azul claro vai ficar para cenas que eu tô suspeitando de alguém, cenas que, né? Eu acredito que esse livro, eu não tenho certeza se ele é um suspense, mas eu tenho quase certeza que se trata de mistério só pela sinopse, né? Então, se eu em algum momento suspeitar de alguém,
alguém fez alguma atitude, ou fez alguma atitude, alguém teve alguma atitude suspeita, ou falou alguma coisa suspeita, ou fez algo suspeito, aí eu vou estar marcando porque eu gosto. O que eu mais gosto em livros de mistério é desconfiar de todo mundo e errar no final. Então é isso. Vamos ver se eu vou errar no final. Vou ir falando à medida que for passando o tempo se eu tô ou não desconfiando de algum personagem. Provavelmente eu vou desconfiar de todo mundo. E vou errar no final porque é regra minha, mas vamos ver. Então vamos lá. Eu não vou gravar muito o tempo inteiro. Vou ir marcando e voltando com vocês à medida que for passando um pouquinho do livro, porque os meus vlogs de leitura, se vocês deram uma olhada no canal, caso não deem uma olhada, por favor, eles estão muito longos. Então, vou tentar dar uma diminuída, porque eu sei que nem todo mundo gosta de ficar vendo 1 hora de vídeo, tá bom? Bom, é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá, eu vou avisar aqui no início, porque normalmente eu só aviso no final. E se o vídeo ficar longo, a maioria das pessoas não vai nem chegar no final. Então, se você tá vendo essa partezinha comigo aqui, vou pedir para você estar se inscrevendo no canal caso você gostar de conteúdo sobre livros. E se você puder também deixar o like, caso você tenha gostado do vídeo, é só com um lembrete, não precisa dar o like agora. Assiste primeiro, vê se você gosta. E comentar nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou da leitura dele, ou se pretende ler esse livro, porque é muito lindo esse livro. Se você tem algum vídeo que você queira que eu grave sobre conteúdo sobre livro, e caso vocês tenham alguma opinião construtiva para mim, já que eu tô começando o canal agora, eu vou estar agradecendo muito. Então é isso. Vamos lá, agora é oficial. Agora a gente começou. Agora sim. Tá, gente. Vamos lá. Lemos as primeiras 26 páginas, que dá a entender que é capítulo 1, mas eu considero que é o prólogo. Na verdade, deixa eu só confirmar. Tá escrito capítulo 1, mas é o prólogo, é o início da história. Então, aconteceu o que tá só escrito na sinopse. Então, aí agora a gente vai para uma página cinza. E não tem muito o que eu dizer. Eu achei meio esquisito que tem, nessa parte, tem a descrição da ligação para a descrição, né, é, da polícia, né. É difícil explicar, mas é basicamente, isso existe na vida real. Ligações gravadas da polícia, quando vai ser legendada, fica escrito operador solicitante. Vocês já viram, certo, no jornal, né? E basicamente aconteceu a mesma coisa. É uma partezinha do livro que tem solicitante e operador, a descrição escrita da ligação. Aí eu estranhei algumas coisas na ligação, porque a pessoa que liga, gente, não é spoiler, na minha opinião, eu não tô falando quem liga, né? Mas a pessoa que liga pra polícia, é, fica dentro da descrição que tem gritos no fundo. E aí, quando a operadora pergunta se tem mais alguém com eles, ele fala que não, só tem a pessoa e ele, né? A pessoa que ligou. Ele fala que não tem outra pessoa, e aí esse personagem meio que continua desesperado. É a descrição, gente, não tem como saber. Também livro não passa tudo emoção. Só que aí a descrição faz de novo que tem gritos no fundo. Eu fiquei, gente, gritos no fundo? Eu dei uma estranhada, né? Gritos no fundo, de novo. E aí a operadora pergunta, mas de quem são esse som no fundo? Aí ele fala que é o cachorro. Mas eu fiquei tipo, gente, a atendente não ia saber o que é um cachorro e que é gritos? Né? Fiquei pensando nisso. Para ela perguntar se tinha mais alguém, os gritos tinham que ser parecidos com, acredito eu, de uma pessoa. Mas foi só isso que tem nesse pedacinho. E aí a gente acaba o primeiro capítulo, que eu considero prólogo, porque não aconteceu nada além da sinopse. Nada além disso aqui. Então, basicamente foi isso.
deu uma descrevida, apareceu muito personagem. É uma família complicada, a deles. Então, assim, provavelmente eu não vou descobrir quem é a pessoa, porque a pessoa se identifica na ligação, tá, gente? O que eu tô falando é que esse personagem, que a pessoa que ligou, né, pra polícia, ela se identifica. O que eu tô falando é que eu acho que vai ser difícil pra mim descobrir quem é a pessoa, né, que causou, cometeu o crime, é, antes do final, né, antes do plot, provavelmente, porque a família dela, como diz a sinopse, é uma família rica, poderosa, ou seja, muitos inimigos. A família já tem inimigos. E pelo que eu vi, ela tem uma certa rivalidade com algumas pessoas, assuntos não resolvidos, como diz aqui, né, na sinopse também, a ex-melhor amiga, que é a atual cunhada dela, o irmão dela, a mãe dela, o pai eu não notei muito se tinha alguma coisa até o momento, e o ex-namorado. E uma outra pessoa que apareceu durante o coisa que tem problema com a família. Então, assim, tem problemas com a família, tem problemas com ela, pode ser por conta da família, pode ser por conta dela. Então, assim, por enquanto, sem desconfianças. Ah, e o livro, ele é em terceira pessoa. É um narrador observador. É narrador observador, né? Tenho quase certeza que se fala narrador observador, que é quando não. Ele descreve do ponto de vista da Jet, que é a principal, mas não chega a, de certo modo, ser a Jet que está descrevendo. É isso. Eu não vi se ele consegue descrever outras pessoas, né? Que existem histórias. Mas é assunto papo. Tô aqui papiando, gente. Que basicamente é isso. O primeiro capítulo foi isso. Vou iniciar agora o segundo capítulo. São 4h37 da manhã. E eu demorei meia hora para ler 26 páginas. Porque é muita informação de primeira. E só duas marcações. Que, assim, até o momento não tô achando ela muito engraçada, não. Ah, não vou opinar sobre ela ainda. Vamos deixar eu ler mais um pouco para eu poder opinar sobre a personagem com uma opinião mais formada, mas vamos lá, voltar a ler. Chegamos na página 53. Deixa eu só conferir. 53. Acabei de ler 53. É, uma opinião sobre os primeiros capítulos, porque eu acabei de chegar no capítulo 4. Os 3 primeiros capítulos do livro. Eu acho que esse livro, ele não vai ser um livro muito fácil. Apesar da personagem principal ela ser engraçada mesmo, ela brincar com situações sérias e tudo mais, o livro é um pouco. O assunto é pesado, a gente tem que ser sincero. É uma pessoa que vai morrer em 7 dias. E é algo que eu vou falar pra vocês, porque eu acho que não é spoiler isso. É nas primeiras páginas ela fala. Tudo que tá acontecendo na vida dela, todo mundo que fala com ela, ela fala, depois eu faço o tempo inteiro. Depois eu faço, eu tenho tempo, depois eu faço, eu tenho tempo. E aí, várias vezes passa na cabeça dela, eu tenho tempo, eu tenho todo o tempo do mundo. E ela não é uma personagem nova, ela tem 27 anos, quase 28. Nova assim, né, gente? Eu falo, não, é uma adolescente. Que pra mim isso é muito novo, é uma personagem praticamente a minha idade. Então eu tô também apegada a essa questão. Inclusive, ai, o choro veio. E eu achei que ia ser um livro mais leve, por algum motivo na minha cabeça. Eu enfiei na minha cabeça que ia ser um livro mais leve. E eu tô descobrindo que o livro não é mais leve. É que o livro é muito pesado. Ela tenta deixar mais leve, mas o pouco que eu li, eu já me peguei a personagem.
Não sei se é só porque é uma questão de idade ou se é pela mania dela de fazer piadas em situações ruins, mas eu já me peguei, eu já dei uma choradinha. Nada demais ainda, nada de soluçar, mas tem hora que é difícil você não soltar umas lágrimazinhas, principalmente na hora que ela entende que ela não tem mais todo o tempo do mundo, como ela sempre falava, ela não tem mais a opção de deixar para depois, como ela falava. Ela só tem 7 dias, que é o estimado pela médica, não é nem certeza. E aí ela decide que vai encontrar o assassino dela nesses 7 dias que ela tem. Porque a mãe sempre falou que ela não faz nada de útil. E aí, eu acho que isso pegou bastante para ela decidir não fazer a cirurgia. Ela falou que ela vai fazer uma última coisa para ela não morrer como se não tivesse feito nada de útil, que é encontrar, né, quem é o assassino dela. E é isso. Eu tô bem impactada. Esse livro vai me fazer chorar muito, porque é complicado, gente. É, vai ser fácil, não. É um livro engraçado. Aqui, pra vocês verem, eu fiz algumas marcaçõezinhas. Então, o livro é engraçado, a personagem é bem engraçada. Se vocês notarem, inclusive, só tem uma marcação. Engraçado. E ela é engraçada, só que a situação é tão complicada que eu não consigo achar graça. Quero falar o quê? Eu já tô começando a bocejar, porque são 5h23. Mas eu vou ler mais um pouquinho. Eu vou ver se eu pelo menos consigo chegar na página que tem a próximo dia, né? O meu problema com a página que tem o próximo dia é que tá bem longe. É que é na página. Cadê? 86. Eu estou na 53. Então, 86? Peraí. 86. Então, faltam 53. 53, né? 33 páginas, claramente demais. Eu preciso ler 33 páginas. Acho que dá até. E aí eu acho que eu vou descansar para mim poder ler o livro durante o dia da sexta, né? Que senão eu vou ficar só dormindo o dia inteiro de novo. Amo feriado, gente. Eu durmo super tarde, acordo super tarde também. Mas amanhã eu quero ler. Então eu vou só ler mais essas 30 páginas, chegar no próximo dia, né? Na mudança de dia, se a mudança de dia não me pegar. Tomara que não. E eu vou dormir, amanhã eu acordo e continuo a leitura. Então pode ser que eu ainda venha conversar com vocês ou converso com vocês amanhã. Descubram. Eu não sei no momento. São 6h25. Cheguei na fatídica página 86. A gente leu isso aqui. Considerando meu vídeo sobre abandono, a gente já sabe que as chances de eu abandonar o livro já diminuíram, considerando que eu ainda quero ler ele com essa quantidade. Comentário sobre outro vídeo aqui rapidinho. Vocês acreditam que a maioria dos livros eu abandonei com a mesma quantidade de páginas? Tudo por volta de 100. 80 e poucas, 100, 80 e poucas, 100, tudo nessa faixa. Curioso, né? Mas tá, chegamos nessa parte. Eu achei que esse livro seria mais cômico. Longe de mim dizer que a morte da menina é, né, cômico, mas eu achei que eu ia conseguir achar mais graça do humor negro dela. Só que eu tô tão aflita pelo fato de que ela vai morrer em 7 dias, que não tem praticamente nenhuma pista do assassino, que minha cabeça tá um pouco, sabe? Eu só consigo ficar preocupada e, e de luto por ela e não achar graça da parte cômica dela, sabe? Pra vocês terem uma noção, também tem a questão de que
eu não paro de achar tudo suspeito. Todo mundo. Mas eu acho que essa é a intenção do livro. É fazer a gente desconfiar de todo mundo. E aí eu meio que tô desconfiando de todo mundo. Porque é o normal. Eu desconfiar de todo mundo em um livro que tem um suspeito de assassinato. Então, assim, ao ponto que chegamos, no momento, ela não tem muitas pistas. Isso não é spoiler, gente. Até porque a gente sabe que ela não vai ter pistas provavelmente tão cedo. Eu acredito que ela vai ter alguma revelação no meio do livro e às vezes mais pro final. É, talvez. Mas até lá vai ser a loucura de ficar desconfiando de todo mundo. Mas, pois é muito difícil. Eu não tenho muito o que comentar sem dar spoiler, mas de maneira geral, eu acho que nem tem muito o que dar spoiler nesse livro no momento, porque tá tudo muito vago. Não é como se ela fosse descobrir o assassino agora no início, não teria livro, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo eu fico com um pouco de raiva dela. Ai, desculpa, eu bati no microfone. Eu fico um pouco de raiva dela, porque a gente se acaba se colocando na situação, né? Tipo, você acaba sem querer pensando, se fosse eu no lugar dela, tendo só 7 dias de vida, eu ia querer descobrir quem me matou? Ia, mas eu também ia ficar pensando em tudo que eu poderia viver uma última vez, sabe? É complicado. Então eu fico tipo assim, ela tá tão focada em descobrir um assassino que não tem praticamente pista nenhuma, e talvez desperdiçando um tempo precioso que ela podia estar passando com quem realmente importa. É minha opinião, talvez só minha opinião. Mas eu li até aqui. É normal não ter pistas no início do livro, porque se tivesse, né, eu falei. Se tivesse pista no livro, né, ela descobrir o assassino agora, não ia ter nada de livro, né? Então, assim, é o início. Eu também acho que é muito difícil eu conseguir dar spoiler de algo. Se eu não cito o nome dos personagens, você pode desconfiar de qualquer um. Igual eu. Mas é isso. Eu vou ir descansar. São 6h30 agora, em ponto. Eu vou descansar. Eu devo acordar 2 da tarde. Os horários tá tudo bagunçado. E terça-feira já meus horários voltam tudo. Mas eu devo acordar umas 2 da tarde e já vou voltar ali. Então, já já a gente volta. Oi, gente. Nossa, minha pele tá brilhando porque eu passei creme. Ó, parece que eu tô suada, mas é brilho de creme, gente. Vamos lá. São 3h31 da sexta-feira. Era pra mim ter acordado um pouco mais cedo, só que o que aconteceu? Eu esqueci de desligar o despertador do meu celular. Fui dormir aquela hora, 6 horas da manhã, deitei na cama dormir e acordei com o meu despertador das 7h30, por conta da minha faculdade, né? Que eu teria aula hoje, mas é feriado. E aí, simplesmente acordei. Fiquei muito desperta e aí tava muito difícil dormir. Aí, custei pegar no sono. Quando peguei, acabei dormindo um pouco a mais. Tá bom, não tem problema não. Vamos lá, eu vou voltar a fazer a leitura agora. Então, estamos na página 86. Vamos virar a página agora. Eu vou tentar voltar com vocês nas mudanças de dia. Eu acho que o primeiro dia era mais longo, então por isso foi difícil.
Mas aí os próximos parecem ser mais curtos, exceto por um aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Esses aqui são bem mais curtinhos, mas esse aqui é enorme. Então, provavelmente aqui eu volto com vocês. Não tenho certeza, tem algumas coisas nesse livro que estão me pegando, tá difícil. Ontem eu tava morrendo de vontade de chorar, né? Vamos ver se hoje eu tô mais forte, porque como eu disse antes, é um livro que pega pra mim. É uma moça da minha idade. Então eu tô um pouco. Calma aí, moça. Freia essa carroça. Mas tá bom. Vou lá ler, daqui a pouco eu volto com vocês. Uhum. A gente não chegou ainda na parte. Tem só algum tempinho que eu tô lendo. Só que tem uma coisa que tá me incomodando e eu queria vir conversar com vocês. A gente tá na página 103. E aí tem um personagem que é o melhor amigo dela, cita aqui, né, na sinopse, que é o Billy, o melhor amigo da Jet. Então, ele é mais velho que ela, 9 meses. Só que, como ele tem o nome Billy, eu não consigo deixar de imaginar ele uma criança, sabe? Aí, tipo, ele é meio timidozinho e tudo mais. Só que, e é isso também o jeito que ele fala, o jeito que. Não, sabe? Me lembra uma criança. É difícil para mim imaginar ele como um homem adulto, que ele é. Tanto que meu cérebro deu uma quebrada quando eu entendi que ele não morava com o pai. Aí eu fiquei tipo, mas é claro que ele não mora com o pai. A Jet voltou a morar com os pais porque ela abandonou a faculdade. E- Ele é normal ele não morar com os pais. E eu tava tipo, Billy? É difícil, gente. Eu tenho um problema com certos nomes. E o nome dele me lembra muito criança. O jeito dele, como é um jeito mais tímido, é um jeito mais recatado, é um jeito. Parece não mais infantil, mas muito inocente, inclusive, né? É, me dá uma sensação de criança. Aí toda hora eu tô tipo, que agonia. Ele é um adulto, ele é um homem adulto. E aí eu não consigo imaginar ele como o homem adulto que ele é, sabe? Mas é isso. É só o comentário mesmo. Ah, tem algumas coisas que estão me incomodando um pouco no livro. A personagem principal, ela me irrita um pouquinho por alguns motivos. É difícil explicar. Não, acho que nem é tão difícil porque pra mim não é spoiler. Mas basicamente, ela não tem muita afeição pela própria família. E eu acho que isso não combina comigo. Eu posso ter todos os problemas possíveis na minha família. Que se eu fosse morrer em 7 dias, eu ia aproveitar a vida com eles nesses 7 dias, sabe? E ela tá determinada a fazer algo como se ela tivesse só que provar pra mãe dela, mais uma vez, que ela não é inútil, sabe? É tudo pelo que dá pra notar, é tudo sobre provar pra mãe dela que ela não é inútil. Vou voltar à leitura, só queria comentar que é muito difícil pra mim enxergar o Billy como um homem adulto, porque o nome dele é Billy. E ele tem um jeitinho todo inocente. Aí eu fico tipo, será, Billy? Será? Né? Para mim, para mim, eu enxergo ele como um garotinho de 12 anos, pra vocês terem noção, não é nem um adolescente, eu imagino ele um garotinho de 12 anos. E não, ele tem 27, 28 anos, na verdade, né? Que ela tem 27. Então é difícil, mas vamos lá. Gente, ó, chegamos na página 124. O que eu tenho para comentar até o momento? Ah, esse aqui é o andamento do livro. Brenda, tá? Tenho três principais suspeitos. Brenda. Mas no livro, os policiais só tem um. E a menina só suspeita no caso de dois. E eu tenho três sendo dois diferentes do que ela suspeita. É muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo tá bem parado, sabe? Normal também, né? Dá pra sentir um pouco também da agonia dela pelo tempo que tá passando, sabe?
Acho que vai pegar o ventilador. Deixa eu vir pra cá. Tem que beber água. Mas dá pra sentir a agonia dela em ver o tempo passando, sabe? É uma sensação bem estranha e muito ruim. Você fica o tempo inteiro tipo, meu Deus. Ela não descobriu praticamente nada. Ó, chutei a bolinha dos gatos. Ela não descobriu praticamente nada. E aí ela tá. O tempo tá passando, é menos um dia. O primeiro dia se passa no dia do hospital. É. Aí ela vai pra casa, né? Depois do hospital. E agora se passou o primeiro dia fora do hospital. Então já são 2 dias de 7, ou seja, ela tem 5 dias para resolver o crime. E eu vou ler agora um pouco na sala, para ler mais deitada mesmo, só para mim poder passar um tempo com os gatinhos, que eles gostam de atenção, né? Aí eu vou pegar meu livro e vou ler um pouco na sala agora. Mas eu acho que eu não vou ler muito mais, porque preciso de um descanso também. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisa e acho que eu quero jogar um pouquinho hoje. Estamos na sexta-feira, né? Da semana. É sexta-feira, então. Até que tá mais tranquilo. Eu ainda tenho sábado e eu quero que eu tenha terminado o livro até domingo, no meio do dia, para eu poder gravar o final desse vídeo, pra ele já ficar pronto. Tô com fé que vai dar tudo certo. Mas é isso. Vou ler mais um pouquinho. Eu vou ler só. Sei não se eu vou ler. Eu ia falar que eu acho que eu vou ler só até acabar o próximo livro, o próximo dia, mas o próximo dia é bem grande. Mas vamos ver como é que vai ser. Até o próximo comentário. Oi, gente. Então, eu falei que ia ler no sofá, mas eu fui jogar. Eu joguei pra caramba. E aí eu falei, não, agora eu vou jogar. Aí a Fernanda pediu açaí. Eu fiquei no computador mais um pouco. Assisti muita coisa no Instagram. E agora são 1h18 da manhã. Isso porque eu tenho que arrumar meus horários até terça-feira. Então, como eu tenho que arrumar meus horários até terça-feira, a gente vai ler. Porque hoje é sábado. Ó, tu só colocou o de açaí ainda. Porque hoje ainda é sábado, tem domingo, tem segunda, depois eu resolvo. Ai, bati meu joelho. Então eu vou ler. Ai, bati no microfone, perdão. Então eu vou ler agora. Vou voltar a ler. Puxa, minha parede tá suja de chocolate. Tem que limpar depois. Mas eu vou ler agora. Vamos ver até que hora eu vou ler. Acho que eu não vou ler muito, porque eu tô meio cansada. Não tô com um pico de vontade de ler, mas quando eu começo, melhor. Então, vou ler agora. Seja o que Deus quiser. Vou falar rapidinho, que eu vou deitar. São 3h14. Eu não vou ler mais, apesar de não estar com tanto sono. Eu acho que vou descansar, porque eu consigo acordar amanhã mais cedo. Estamos na página 186. Que dá 322 páginas. 372 páginas. Então, estamos quase na metade do livro. Não, estamos nem perto da metade do livro. Que é 446. Mas, ó, estamos até que perto, né? Muita coisa aconteceu. Eu criei um monte de teorias, gente. Eu queria muito que esse vlog fosse com spoiler. Eu acho que eu vou aderir a vlogs com spoiler, porque é muito difícil. Difícil. É muito difícil não compartilhar minhas teorias loucas que estão sendo criadas aqui na minha cabeça. A minha vontade é de contar tudo pra vocês. Então, assim, é muito difícil fazer vlog sem spoiler. Muito difícil. Basicamente, a Jet, ela me cativou bastante. Eu já parei um pouco com o chororô, pelo menos, né? Me acostumei com a ideia de que ela só tem esse tempo mesmo. Só que assim, eu criei uma teoria na minha cabeça sobre uma pessoa. Só que agora eu criei uma teoria completamente diferente.
Aí eu não sei se eu tô certa, mas algo me diz que eu tô. Porque se for, tudo se encaixa. E ao mesmo tempo não é óbvio o suficiente, porque a autora não ia fazer algo óbvio o suficiente. Porque a autora não ia fazer algo óbvio. Então, a minha teoria estaria certa se for pegar os mínimos detalhes, porque tudo que eu juntei para essa teoria são detalhes pequenos que chegaram à teoria completa. É difícil não falar para vocês, sabe? Nossa, é muito difícil mesmo. Ai, detesto vlog sem spoiler. É o último que eu vou fazer sem spoiler. Fiquem cientes disso. Nunca mais eu faço sem spoiler. Vai ser tudo com spoiler, porque é muito difícil. Ainda mais que esse livro é de mistério e eu amo mistério. Principalmente mistério policial. Isso que pra mim é o suprassumo da felicidade. Então, assim, eu tô muito chateada por não poder falar todas as minhas teorias loucas da minha cabeça, sabe? Me irrita. Não tô satisfeita. Mas criei toda uma teoria. Eu fiz a anotação no Scooby, pelo menos, né? Mas eu tô muito chateada de não poder falar em vídeo a teoria, até porque ficaria registrado, muito bem registrado, se eu acertei ou não. Mas é isso. Chegamos até essa página, eu vou deitar agora. E amanhã eu continuo. Amanhã é sábado, então tá mais tranquilo. Ainda tem sábado. Provavelmente eu vou terminar esse livro ou amanhã, ou realmente como eu planejei no início do domingo. Bom, já que a gente deve estar quase no meio desse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui deixar nos comentários se vocês gostam de vlogs com spoiler, porque eu não dou conta mais de fazer vlog sem spoiler. Gente, isso é muito difícil para mim. Mas é isso. Até o próximo comentário. Vamos lá. São 16 horas e 50 minutos do sábado. E eu acabei o livro. Eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Talvez se estivesse mais perto, vocês veriam o quanto minha cara tá inchada de chorar. Tá doendo tudo minha cara, assim, sabe? De tanto que eu chorei. Eu vou mostrar pra vocês porque isso é entretenimento. Olha isso. Olha a situação do meu olho. De tanto que eu chorei. É difícil falar pra vocês o quão avassalador é esse livro. Eu vou mostrar as marcações porque vocês vão entender melhor. Tá vendo como elas acabam e param? Porque no início eu tava super empolgada com a parte investigativa, até eu chegar na metade do livro. Que foi quando, na metade do livro, eu entendi, foi bem assim aqui. Eu entendi que a minha teoria estava certa. Não existe milagre, gente, nesse livro. O que vai acontecer no início do livro vai acontecer no final. E eu tinha ficado toda empolgada, pensando que eu tinha acertado na teoria, até entender que acertar nessa teoria não mudaria o fato de que ela ia morrer. Eu não salvaria a vida dela. E eu acho que durante o livro, tanta coisa acontece que você é um pouco uma esquecida do fato de que ela vai morrer. Ai, eu só sei que minha teoria estava certa, não em tudo, claro, porque tinha coisas na história do motivo pelo qual, né, o assassino, ai, o assassino mata ela que não tinha como eu adivinhar. E é muita coisa, sabe? É uma história muito, ai, é tanta coisa. É difícil explicar, gente. Eu não vou me prolongar porque não tem nem o que eu prolongar. Acho que ele mexeu muito comigo por conta da menina ter a mesma idade que eu, praticamente, né? Ela é só um ano mais velha que eu. Então isso mexeu um pouco comigo. O desespero dela, você vê o tempo inteiro, durante o livro, ela tentando se provar o tempo inteiro ser algo, ser útil, porque ela não conseguiu se provar durante esses 27 anos. Porque o tempo inteiro ela ficava, eu ainda tenho tempo, tenho todo o tempo do mundo. E quando você vê que ela entende que não tem,
é uma sensação muito dolorosa. E como também, no meio disso tudo, no meio da busca pelo assassino, ela tá doente, você também vai ver ela definhando aos poucos, né? Porque ela tá doente. Então você vê os efeitos de tudo, ela ficando doente, ela ficando mal, ela ficando. Os efeitos do aneurisma dela, sabe? Então vai doendo de pouquinho em pouquinho. E aí quando realmente acontece, parece que um parente seu foi retirado da sua vida de uma única vez. Então, acho que isso me pegou um pouco também. Talvez se eu não fosse com uma idade tão próxima dela, eu não ficaria tão sentida. Mas ele acabou sem muitas marcações, porque chegou num ponto em que, quando eu entendi que minha teoria estava certa, toda vez que a autora tentou meio que jogar a possibilidade da culpa em outra pessoa, eu tinha tanta certeza que não era, que eu parei de marcar as possíveis possibilidades. Também não consegui, por uma bom parte do livro, achar ela completamente engraçada, porque eu já estava de luto. E também não consegui marcar as cenas tristes, porque eu estava ocupada demais chorando. Eu já falei aqui, acredito que no primeiro vlog de leitura, não tenho certeza, que eu não marco quando o livro fica frenético. Porque eu só marco se o que aconteceu foi suficiente para me distrair. E aí eu marco. Então, se eu estava muito focada, eu não paro a leitura para marcar. Mas caso algo que aconteceu foi algo que eu fiquei mais. Que eu saí do foco, aí eu marco. E aí, considerando que eu estava. A última parte do livro vocês viram, né? Eu estava antes da metade do livro, né? Eu parei na página 186 e eu li isso aqui tudo da 1 hora da tarde às 16. Digamos que eu engoli esse livro. Mas eu sei que não parece que eu tô feliz. Acho que é porque eu não tô. Eu tô de luto no momento. Pela personagem. Não é que o livro não tem um final feliz, mas também não tinha como você esperar outro final. Porque desde o início o livro fala. Ele te deixa claro na sinopse. Ela vai morrer em 7 dias. Só que dói do mesmo jeito. Então é isso. Não tem muito o que eu prolongar. Não tem como eu falar pra vocês sem dar spoiler. Quanto foi cruel descobrir que minha teoria estava certa. E descobrir que a pessoa que matou ela foi realmente quem eu achava que matou. Então, eu vou só finalizar o vídeo. Dizer que dei 5 estrelas. Não achei que daria 5 estrelas, mas eu dei 5 estrelas. E. Ai, eu queria terminar esse vídeo mais feliz, mas tô um pouco impactada. Vou aproveitar meu restinho de final de semana, aproveitar que eu tô com o domingo livre, não vou ler nada, porque eu acho que ainda tô de luto por esse livro. Vai ser difícil começar. É difícil começar outro livro. Eu vou fazer um comentário extra aqui, é mais sobre o gênero do livro, que eu fui ver e ele se enquadra em suspense. Só que isso me deixa na dúvida, porque para mim isso aqui não é um suspense, é um mistério. Para mim, Brenda. Então acho que eu tô um pouco perdida em saber o que é suspense, o que é mistério e o que é um suspense e mistério, sabe? Que para mim esse livro não teve suspense, ele só teve mistério, porque até a própria Frida McFadden, Frida McFadden, não sei como fala o nome dela, ela fez um comentário sobre esse livro, que é um suspense de tirar o fôlego, impossível parar de ler. Só que para mim isso não é um suspense. Eu fico um pouco perdida nesses dois tipos de gênero. O que é um suspense? O que é um mistério? Para mim, tudo que envolve uma investigação é um mistério.
E tudo que envolve um terror é um suspense pra mim. Deu pra entender? Espero que sim. Mas é isso. Dei 5 estrelas pro livro. Vou ficar de luto por esse livro esse restinho de sábado e amanhã o domingo o dia inteiro. Vou tentar distrair minha cabeça pra ver se eu consigo ler, né? Porque eu quero ler outras coisas, inclusive amanhã. Amanhã, inclusive segunda. Então é isso. Eu terminei o livro. Acho que esse vídeo vai ficar bem curtinho, porque é muito difícil vir em livros de mistérios e não dar spoiler. Porque não tem muito o que eu falar sobre esse livro sem dar spoiler. Os personagens desse livro te pegam de surpresa. Você cria teorias, você desfaz essas teorias, você cria outras teorias, você desfaz essas outras. É porque o livro o tempo inteiro fica te dando pistas e também te dá falsas pistas. Então, é super interessante você desvendar o que é e o que não é. É de fato uma pista verdadeira. Então, é isso, gente. Ai, sem mais delongas, vamos encerrar. Eu agradeço muito se você viu esse vídeo até aqui. Eu espero que tenha gostado do formato do vídeo. Porém, ele não vai continuar. Eu acho que talvez esse seja o último vlog de leitura que eu faço sem spoiler. Porque pra mim é muito difícil fazer um vlog de leitura, ainda mais quando se trata de mistério. Porque não tem o que eu comentar sem dar spoiler sobre esse livro. É difícil pra mim expressar minha opinião pra vocês sem dar spoiler. Então acho que esse foi o último vlog de leitura sem spoiler. Eu acho que pra mim vai ser mais fácil fazer vlog de leitura com spoiler para que eu me sinta mais à vontade. Então é isso, caso você saiba me explicar o que é a diferença de um suspense para um mistério, eu vou ficar muito agradecida porque eu tô bem perdida nessa questão. Se você puder se inscrever também, caso você goste de conteúdo sobre livros, eu vou agradecer muito. Desculpa não estar tão animada no final desse vídeo, mas é porque esse livro me catou assim pelos cabelos, me esfregou pelo chão, de tanto que ele me abalou. Mas é isso. Obrigada. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.